Minha irmã, a queridinha, fala sobre meu caráter na minha festa de formatura, mas ninguém presta atenção porque estão ocupados com o teste de paternidade do marido dela. Sou uma jovem de 22 anos e recentemente me formei na faculdade de administração. Meus pais organizaram uma festa para comemorar no início desta semana, mas infelizmente ela foi arruinada pela minha irmã mais velha, que chamarei de Gina, de 26 anos. Gina e eu não temos um bom relacionamento. Ela sempre foi uma pessoa que busca atenção e não suporta que eu seja o centro das atenções por meio segundo. Todas as conversas têm que girar em torno dela e isso nos causou muitas brigas ao longo dos anos. Sei que ela não vai mudar e pelo bem dos meus pais tenho tolerado seu comportamento insuportável, mas agora estou farta. O que aconteceu na minha festa de formatura foi imperdoável e não estou disposta a ceder. Em festas anteriores ela costumava desviar a conversa para sua vida de alguma forma, mas desta vez ela decidiu se levantar e propor um brinde. Eu sabia que não ia ser nada bom porque já conheço muito bem a Gina, embora eu pensasse que seria algo sobre ela, porque é basicamente sobre o que ela gosta de falar. Em vez disso ela começou inventando uma história completamente absurda sobre como há alguns meses eu supostamente estava flertando com o marido dela enquanto ela estava grávida de 6 meses. Para ela eu era uma destruidora de lares e basicamente insinuou que eu era uma mulher de caráter questionável e leviana. Obviamente ninguém estava disposto a acreditar, já que todos na família sabem que eu não sou assim. Meus pais, o resto da família e meus amigos imediatamente me defenderam dizendo a ela para se calar, mas acho que meu cunhado Michael teve a melhor reação de todas. No início ele estava tão atônito quanto eu, mas depois pareceu entender o que estava acontecendo. Ele acalmou a todos, tomou o controle da conversa e explicou o que realmente estava acontecendo. Agora, em relação ao incidente que levou Gina a dizer tudo isso, aconteceu há alguns meses. A linha do tempo que ela mencionou estava correta. Tudo o que fiz foi enviar uma mensagem para Michael. Apesar do meu relacionamento com Gina, ele é um cara legal e sempre foi gentil comigo. A mensagem que enviei nem era para suspeitar de algo, era uma consulta sobre seu trabalho já que ele é consultor financeiro e eu queria saber se isso era algo que poderia ser interessante para o meu futuro. Isso é literalmente tudo o que eu queria saber. Depois de uma conversa muito formal e breve terminamos. Michael mencionou isso para Gina. E claro, ela presumiu o pior sobre mim. Na festa ela decidiu se embriagar e falar sobre isso fazendo parecer sujo e nojento da minha parte. Embora eu estivesse apenas fazendo uma pergunta, ela adicionou todo um drama que nem existia. Depois que Michael esclareceu toda a situação para todos ele soltou outra bomba. Disse que havia pensado em guardar essa informação até depois da minha festa de formatura porque não seria justo para mim que ele a arruinasse. Mas agora dado que Gina tinha tanto a dizer sobre meu caráter ele achou que era apropriado falar sobre o dela. Nesse momento todos estavam muito chateados. Quando Michael disse que ia falar sobre o caráter de Gina ela se descontrolou completamente e começou a gritar com ele. Mas isso não o deteve. Ele continuou e anunciou a todos que no início da semana anterior havia feito um teste de paternidade. 2 dias antes da minha festa ele descobriu que o bebê não era seu. Agora era Gina quem estava surpresa porque até agora ela tinha essa cara de girafa acalorada. Michael contou que havia começado a suspeitar dela depois de uma festa de trabalho a qual eles compareceram juntos algumas semanas antes onde ela parecia muito confortável com um de seus colegas de trabalho. Ele verificou o telefone dela enquanto ela dormia e efetivamente encontrou muitas mensagens incriminadoras e de flerte entre eles. No dia seguinte Michael procedeu com o teste de paternidade. Ele escolheu ficar calado sobre tudo isso porque sabia que criaria um caos na família. Por minha causa ele estava disposto a esperar até depois da festa porque meus pais tinham se esforçado muito e gasto muito dinheiro nesta grande celebração da minha formatura. Embora estivesse muito chateado com Gina, ele não achou que fosse justo nos punir, a mim e aos meus pais, pelo que ela havia feito já que sempre fomos gentis com ele, mas agora dado que a festa já estava arruinada por culpa de Gina, e além disso, ela estava me fazendo passar um mau bocado, Michael decidiu que era melhor dizer a verdade. Pelo menos dessa forma Gina não se safaria depois de dizer todo aquele lixo sobre mim. Literalmente todos nós ficamos sem palavras. Gina estava chorando, mas Michael nem se deu ao trabalho de consolá-la ou olhar para ela. Ele me parabenizou pela minha formatura, pediu desculpas e foi embora. Depois disso todos ficamos confusos sobre o que fazer por alguns segundos, mas percebi que tudo isso era culpa da Gina. Não sei o que me aconteceu, eu estava tão furiosa que simplesmente caminhei até ela, a peguei pelo braço e disse que tudo aquilo era culpa dela na frente de todos. Comecei a gritar com ela, disse que ela não passava de uma vadia inútil e manipuladora que busca atenção, e que eu queria que ela saísse da minha vista naquele mesmo instante. Eu estava furiosa porque ela tinha arruinado a minha festa. Entrar em uma faculdade de administração não é fácil. Tive que trabalhar muito duro para obter as notas que consegui, e mesmo assim não pude ser celebrada por um único dia. Isso aconteceu com frequência ao longo da minha infância e em algum momento me acostumei porque sei que ela é assim. Ela é uma pessoa que busca atenção e outras coisas, e não suporta que eu também possa ser o centro das atenções de vez em quando. Naquele dia eu simplesmente não aguentava mais. Foi o limite para mim, especialmente considerando o fato de que ela tinha tentado insinuar que eu era uma mulher de caráter questionável, flertando com o marido dela enquanto ela estava grávida, quando ela literalmente era quem estava tendo um caso com um colega de trabalho e tinha engravidado dele. Embora se julgarmos o caráter dela como ela fez com o meu,
O pai poderia ser qualquer um na selva para uma mulher com cara de girafa como ela. Eu estava tão furiosa que continuei a insultando. Ela não queria ir embora. Em um momento ela me disse que não tinha o direito de expulsá-la porque tudo aquilo tinha sido pago pelos nossos pais, então ela não iria embora até que eles pedissem. Não sei o que me aconteceu, mas no calor do momento eu simplesmente dei um tapa tão forte nela que seus óculos caíram. Eu não parei. Continuei batendo nela até que alguns dos meus amigos me separaram. Não foi muito digno da minha parte, mas não pude evitar. Acho que simplesmente tive um colapso total depois de reprimir meus sentimentos por anos e anos. De qualquer forma, depois que eu me descontrolei com ela, meus amigos me levaram para outra parte do local para que eu pudesse me acalmar. Depois de uns 10 ou 15 minutos, meus pais chamaram meus amigos e eu para voltarmos. Dado que a noite já estava praticamente arruinada, mandamos todos para casa com lembrancinhas. No caminho de volta para casa, meus pais me disseram que minha irmã e eu os tínhamos humilhado muito naquele dia e que eles não podiam acreditar que eu, de todas as pessoas, tinha perdido o controle dessa maneira e me comportado de uma forma tão estranha e psicótica. Obviamente eu estava muito chateada porque eles estavam me culpando, então tentei discutir com eles. Eles disseram que não importava se eu estava reprimindo meus sentimentos há anos porque no final das contas eu deixei minhas emoções me controlarem e me comportei de uma maneira completamente inaceitável em público. Disseram que no final eu os tinha humilhado igualmente porque ter uma cena assim em um evento que eles estavam organizando era simplesmente vergonhoso. Eu entendo, mas acho que meus pais estão sendo injustos comigo. Um colapso assim era inevitável em algum momento, especialmente quando eles sempre nos obrigavam a agir como uma família feliz com tanta frequência. Então, eu sou a vilã por ter me descontrolado com a minha irmã e dado um tapa nela na minha festa de formatura depois que ela tentou arruiná-la? Edição sobre meus pais. Na maioria das vezes eles foram muito tranquilos durante a nossa infância. Claro, dado que minha irmã e eu temos tantos problemas, eles frequentemente tiveram que intervir, mas para ser justa, quase sempre eles tentaram manter a paz entre nós. Eles nunca nos colocaram uma contra a outra nem fizeram as coisas competitivas. Eles sempre tentaram nos tratar com igualdade e celebrar nossas conquistas. Eles estavam tão felizes por ela quando ela ficou noiva há alguns anos quanto ficaram por mim quando entrei na faculdade de administração que eu queria. Nesse sentido, eles sempre foram justos conosco. Posso entender por que eles ficaram chateados com a cena que foi criada na festa. Eles também são muito conscientes da sua reputação, mesmo se não fossem. Não consigo imaginar nenhuma pessoa normal que não se sentisse envergonhada e humilhada pelo que aconteceu na festa. É por isso que me sinto mal e tenho dúvidas sobre o que fiz na festa. Se eles tivessem sido pais injustos o tempo todo, eu nem teria piscado antes de acusá-los de serem injustos comigo e teria cortado laços com eles há muito tempo. Mas esse é o problema. Eles sempre foram justos conosco e nos trataram com igualdade. A única coisa que eles nos pediram foi para evitar qualquer drama em público. Cada vez que eu me sentia incomodada com a Gina, eu não dizia nada a respeito até mais tarde. Mesmo assim, meus pais a repreendiam se achassem que seu comportamento estava fora de lugar ou se ela estava sendo muito difícil de lidar. Mas isso era o máximo que eles podiam fazer. Eles só podiam dizer a ela para não fazer coisas assim, mas não podiam controlar seu comportamento. Pessoalmente, eu gostaria que eles a tivessem afastado da família completamente devido ao seu comportamento, mas eles nunca fizeram isso. É por isso que éramos obrigadas a estar juntas com tanta frequência e acho que é por isso que eles deveriam ter esperado que algo assim acontecesse em algum momento. Até a pessoa mais paciente pode explodir se for pressionada demais e foi isso que me aconteceu. É por isso que estou tão em conflito com toda essa situação agora. Eu simplesmente não entendo o que dizer ou fazer, especialmente em relação aos meus pais. Atualização. Para aqueles que perguntaram por que chamei Gina de girafa calorada, bom, é que ela tem o rosto um pouco comprido, e além disso, estava um pouco alterada pelas coisas que estava dizendo sobre mim. Então foi isso que me lembrou quando a vi com aquela cara de convencida e um pouco corada. Bom, conversei com meus pais e contei tudo o que sentia. Disse o quão injusto me parecia que eles sempre esperassem que eu suportasse Gina, especialmente quando sabiam que eu não gostava nem dela nem do seu comportamento. Eles também notaram que ela sempre tentava me provocar, então deveriam ter visto isso vindo. Para eles, o fato de eu ter me controlado por tanto tempo significava que tudo bem reprimir meus sentimentos só porque eles não queriam que ninguém soubesse que temos problemas familiares e problemas sérios. Além disso, eles continuavam tentando fingir que tudo estava bem, por isso tive que reprimir meus sentimentos. Porque claramente Gina não se importava nem um pouco, ela sempre ia além para me provocar, então de repente se tornou minha responsabilidade manter a calma e não deixar que isso me afetasse. Meus pais nem se deram conta da pressão que isso significava para mim repetidas vezes. Embora eu sinta que poderia ter lidado com a situação melhor, não me sinto culpada por ter explodido como explodi porque eles me levaram a esse ponto. Disse aos meus pais que se eles ainda acreditassem que eu era culpada por como me comportei, eu cortaria laços com eles porque claramente eles não me entendiam tão bem como eu pensava. Falei com eles ontem, 4 dias depois do incidente. Durante esse tempo não tínhamos conversado muito, então as coisas estavam bastante frias e eu não sabia o que esperar. Mas quando chamei e abordei esse assunto, eles pareceram entender o que eu estava dizendo e finalmente me pediram desculpas. Disseram que não tinham pensado nas coisas da minha perspectiva e que tinha sido muito egoísta da parte deles. Admitiram que tinham se tornado muito conscientes da sua imagem e que por causa disso eu sempre tinha que fingir que o comportamento da minha irmã não me incomodava. Disseram que não perceberam o quão sério tudo estava se tornando. Nos últimos 4 dias após o incidente, eles estiveram refletindo sobre como eu explodi. Reconheceram
reconheceram que meu comportamento tinha sido muito atípico para mim, considerando que geralmente sou uma pessoa calma e equilibrada. Eles perceberam que eu devia ter me sentido muito mal para ter agido daquela maneira e se sentiram culpados por terem criado uma situação assim em primeiro lugar. Disse a eles que não era completamente culpa deles. Eu simplesmente estava chateada porque eles disseram que estavam decepcionados comigo. Meus pais me disseram que quando liguei eles já estavam pensando em me ligar e se desculpar pelo que tinham dito. Admitiram que no final das contas eu tinha guardado silêncio por tempo suficiente e em algum momento eles deveriam ter esperado que eu me defendesse. Também me disseram que tinham conversado com Gina e lhe disseram que ela precisava se desculpar publicamente com todos pelo que disse na festa. Foi vergonhoso e humilhante para a família. Mas ela disse que era ela quem tinha sido humilhada porque eu a esbofeteei e a ataquei de maneira tão violenta. Acrescentou que se fosse o caso eu deveria ser quem se desculpasse. Gina também disse que eu deveria me considerar sortuda por ela não ter ido à polícia porque ela muito bem poderia ter feito isso. Embora a provocação estivesse presente, ela afirmou que foi apenas verbal, enquanto eu a ataquei fisicamente. Meus pais, claro, me defenderam. Disseram a ela que foi ela quem começou tudo e que, dada a nossa história onde ela sempre tentou me provocar, ela deveria ter esperado que isso acontecesse em algum momento. Admitiram que talvez partir para a violência não fosse a resposta correta, mas que certamente não poderia surpreendê-la que desta vez eu não deixasse passar. Isso levou a uma briga entre Gina e meus pais. Ela afirmou que eles sempre me trataram como a filha favorita. Ela tinha as mesmas queixas que eu, que embora eu não a suportasse, eles sempre a colocavam em situações onde tínhamos que fingir que nos dávamos bem. Agora, meus pais decidiram que para qualquer futura festa ou reunião familiar que organizarem somente eu serei convidada. Eles sentem que pelo menos eu tive a decência de me conter e não humilhá-los em público até que eu simplesmente não pudesse mais. Gina, por outro lado, sempre foi daquelas que gostam de criar um escândalo. Ela sempre ia além para criar problemas em situações como esta e já era hora de que ela recebesse o que merecia. Me disseram que não falariam com Gina nem a convidariam para nada, pelo menos até que ela se desculpasse com todos os convidados que estiveram na festa. Todos sabem que foi ela quem começou tudo. Estou bastante feliz com isso. É exatamente o que ela merece. Também estou contente que meus pais tenham se desculpado, porque a parte do que aconteceu recentemente tem um bom relacionamento com eles. Não queria perder isso. Atualização 2. Já se passaram alguns dias desde a minha última atualização e tenho estado em contato com meus pais, mas eles não falaram com a Gina. Por isso, hoje cedo ela ligou para eles novamente para perguntar por que a estavam ignorando. Eles disseram que já tinham pedido a ela para se desculpar publicamente, mas ela não o fez. Além disso, depois da última briga que tiveram, meus pais também não queriam falar com ela. De qualquer forma, mais uma vez ela tocou no assunto da filha favorita, os acusando de tratá-la de maneira injusta. Meus pais já estavam fartos. Disseram a ela para parar de dizer essas coisas porque com suas ações ela os tinha envergonhado como nunca antes e eles não queriam se envolver mais com ela. Eles simplesmente estavam cansados dela e não esperavam mais nada. Então, pouco antes de desligarem, ela começou a chorar dizendo que não tinha para onde ir. Aparentemente depois da festa, Michael pediu que ela saísse de casa quando ela voltou, embora tenha permitido que o bebê ficasse com ele. Ele disse que ela podia ficar até encontrar um lugar permanente. Ela tentou argumentar com ele, mas não teve jeito. Então ela teve que ficar com uma amiga. Agora, essa amiga não está mais disposta a deixá-la ficar mais tempo porque ela mora com o namorado. E claro, é um inconveniente ter a Gina lá. Não acho que seja um problema de espaço, mas sim um problema de que a Gina possa roubar o namorado da amiga. Por isso Gina ligou para nossos pais para perguntar se podia ficar com eles e o bebê até que tudo com o divórcio se resolvesse. Eles disseram a ela que precisavam pensar sobre isso, desligaram e me ligaram para perguntar o que fazer. Eles não tinham ideia de como lidar com isso. Por um lado, era um dilema porque eles não queriam ajudar a Gina neste momento, especialmente depois de como ela se comportou na festa. Por outro lado, eles não queriam que ela terminasse sem um lugar para ficar porque isso poderia ser um problema para o neto deles. Não é como se Michael fosse cuidar do bebê permanentemente. Se ela não conseguir encontrar um lugar para morar, o bebê, que tem apenas alguns meses, precisa de toda a ajuda possível. Michael deixou bem claro que só dará a ela até o final do mês para encontrar um lugar. Depois disso ela e o bebê estarão por conta própria e isso é compreensível porque afinal de contas o bebê não é dele. Levando tudo isso em conta, Gina recorreu aos nossos pais. Eles me pediram conselho e eu poderia ter tomado o caminho mais fácil, ter sido mesquinha e dizer a eles para não a ajudarem, deixando que ela lidasse com isso sozinha. Mas sinceramente, eu só estava pensando no bebê em toda essa situação. Se há alguém completamente inocente, é o bebê. No entanto, parecia que independentemente de quem fosse a culpa, o bebê seria quem mais sofreria. Sem pensar duas vezes eu disse aos meus pais que eles definitivamente deveriam ajudá-la agora. No futuro não quero que eles se arrependam de tê-la rejeitado ou que me culpem por dizer a eles para fazerem isso. Além disso, como eu disse, eu só estava pensando no bebê. Quando disse aos meus pais que queria que eles ajudassem a Gina, eles começaram a me agradecer. Minha mãe até começou a chorar. Ela me disse que sabia que eu ia dizer exatamente isso porque eu sou assim. Apesar de tudo que aconteceu com a Gina no passado, eu ainda não estou disposta a levar as coisas a um nível em que possa terminar machucando o filho dela de uma maneira que não possa reverter. Minha mãe disse que estava orgulhosa de mim por fazer a coisa certa. Enquanto eu tiver isso, realmente não me importo com a Gina nem com mais nada. A única coisa que me preocupa um pouco é o quão desconfortáveis as coisas podem ficar se eu for jantar ou algo assim na casa dos meus pais. Tento vê-los pelo menos uma vez por semana. Então,
Esta semana eu poderia pedir que eles venham à minha casa almoçar ou jantar, em vez de eu ir à casa deles. Se eu for à casa deles, tenho certeza de que haverá muito drama considerando que a Gina estará lá. Não é que eu tenha medo de enfrentá-la, simplesmente não quero vê-la agora. Tudo ainda é muito recente, e embora eu tenha dito aos meus pais que a Gina pode ficar com eles e que eu não me importo, isso não significa que eu tenha que vê-la ou estar bem com ela. Eu não gosto dela e não acho que algum dia vou gostar, por isso vou manter distância dela e acho que meus pais entenderão. Dito isso, estou muito contente com a decisão que tomei porque pelo menos não vou ter peso na consciência se tivesse decidido o contrário. Também estou feliz que meus pais decidiram me consultar antes de tomar uma decisão por si mesmos, já que isso demonstra que eles me consideram muito importante em suas vidas e eu realmente valorizo e respeito isso. Atualização 3. Hoje finalmente fui jantar na casa dos meus pais. Durante as últimas 2 semanas eles estiveram me visitando na minha casa, mas hoje me disseram que já era hora de eu ir lá. Disseram que não tínhamos que andar com cuidado só porque a Gina ia estar lá. No início eu estava um pouco cética, mas depois percebi que eles tinham razão. Não tenho que mudar toda a minha rotina só porque ela está lá. Se for o caso, ela é quem deveria estar agradecida comigo porque fui eu quem convenceu nossos pais a deixá-la ficar com eles junto com um filho dela. Como esperado, assim que entrei pela porta ela começou a fazer caras de girafa e a murmurar entre dentes como se isso fosse me afetar. No entanto, desta vez meus pais estavam preparados. Imediatamente eles disseram a ela para parar. Disseram que ela tinha que parar de se comportar assim e começar a agir de maneira normal porque se não fosse pelo meu conselho provavelmente não a teriam deixado ficar. Agora que ela está morando com eles, ela é obrigada a se comportar como eles querem. Quando ela tentou se defender, minha mãe a lembrou que apesar de ela não ter oferecido um pedido de desculpas público pelo que aconteceu na festa, mesmo assim a deixaram ficar porque amam o neto deles. Mas isso não significa que a tenham perdoado completamente. Então ela está pisando em ovos. Se ela quiser continuar fazendo parte da família, terá que aprender a se comportar e a se controlar. Meus pais estão fartos do seu comportamento psicótico. Então, dado que todos estávamos sendo tão compreensivos com ela, ela devia começar a agir com gratidão ou voltaria para a rua. Gina ficou bastante surpresa. Não acho que alguém já tenha falado com ela assim antes. Até eu fiquei um pouco chocada porque meus pais costumam ser muito gentis, mesmo quando repreendem alguém, mas suponho que as palavras deles conseguiram atingi-la. Em vez de passar o resto da noite sentada conosco fazendo caras de girafa e lançando comentários sarcásticos sobre mim, algo que ela teria feito em circunstâncias normais, ela decidiu se retirar para o quarto de hóspedes onde está hospedada. Ela só saiu para jantar e para alimentar o filho. No resto do tempo meus pais e eu pudemos conversar livremente sem interrupções. Honestamente, isso é o melhor que podemos esperar, então estou bem com isso. Atualização 4. Já se passaram alguns meses e o divórcio da Gina foi finalmente finalizado. Ela e o Michael não estão mais juntos. Embora ela tenha conseguido encontrar um lugar para morar em meio a tudo isso, ela decidiu continuar morando com nossos pais. O homem com quem ela teve um caso, que é o pai biológico do bebê, se recusou a pagar pensão alimentícia, mas não acho que ele possa continuar se recusando quando um juiz ordenar. Gina tentou fazer com que esse homem pagasse a pensão sem recorrer a advogados, mas agora ela terá que pagar por um. Gina pensou que seria mais fácil ficar com nossos pais já que eles podem ajudá-la. Dessa forma ela não precisa pagar por serviços de babá nem aluguel, o que lhe permite economizar muito dinheiro. Meus pais concordaram porque podem passar muito tempo com o neto e eu também posso passar mais tempo com meu sobrinho. Em algumas semanas Gina voltará a trabalhar. Se ela não gosta da situação atual, não demonstra, provavelmente porque sabe que não pode se dar ao luxo de irritar nossos pais neste momento. O bebê está bem e parece gostar de estar comigo, então realmente não me importo com o que a Gina pensa. Meus pais também foram muito inteligentes em relação a toda a situação. Agora eles têm a custódia do bebê, de acordo com um acordo legal que fizeram Gina assinar para que ela pudesse ficar lá. As coisas ainda estão tensas entre eles, então acho que este foi um passo necessário. Isso garante aos meus pais que se Gina fizer algo ridículo novamente pelo menos eles podem cuidar do bebê. Por enquanto a situação está funcionando bastante bem. Todos parecem estar satisfeitos com a forma como as coisas estão nesta dinâmica. Gina e eu ainda não nos falamos nem estamos interessadas em consertar nosso relacionamento, mas pelo menos não estamos mais constantemente brigando. Eu diria que isso é uma melhoria significativa. Atualização 5. A natureza das pessoas é como a natureza dos animais. Há algo forte dentro delas que as leva a fazer o que estão programadas para fazer. E visto que comparei minha irmã a uma girafa, há mais razões para ela se comportar como um animal. Embora uma girafa, especialmente uma girafa-mãe, não tivesse esse comportamento. Para explicar o que aconteceu, direi que minha irmã e minha mãe tiveram uma discussão sobre algo relacionado à criação do bebê. Minha irmã acha que é uma boa ideia que o bebê comece a comer coisas que sejam apenas veganas, mas minha mãe diz que ela deveria esperar pelo menos até que ele cresça e que seja o bebê quem decida. Gina acredita que se o bebê experimentar produtos de origem animal agora ele não vai querer mais parar. Essa discussão não tinha passado dos limites, mas minha irmã tinha que intensificar tudo. Ela fez uma publicação envergonhando minha mãe, dizendo que ela é uma pessoa que vive no passado e que não entende que hoje em dia é muito mais saudável ser vegano. Infelizmente Gina certamente esperava que as pessoas estivessem do lado dela, mas ela conseguiu mais detratores do que pessoas a favor. O pior de tudo é que isso chegou aos meus pais que lhe tinham dado uma nova oportunidade. E o que meus pais fizeram? Eles a expulsaram de casa, mas não o neto que agora está morando com eles. Eles disseram a ela que só permitiriam que ela levasse o bebê quando ela conseguisse um lugar para os dois morarem, mas que não permitiriam que ela morasse mais naquela casa. Está na natureza dela estragar tudo. Atualização 6.
Minha irmã recuperou o bebê depois de alguns meses já que conseguiu um novo lugar para morar. Ela também conseguiu obter alguma pensão alimentícia do pai biológico. Muitas pessoas nos comentários estão preocupadas se Gina alimentará meu sobrinho apenas com comida vegana, mas meus pais a avisaram que se descobrirem que ela só está dando comida vegana a ele, eles chamarão os serviços de proteção à criança para recuperar o neto. Mesmo assim, ela continua fazendo publicações muito chorosas falando sobre como é difícil ser mãe solteira. No entanto, alguém respondeu que ela está solteira por ser uma mãe infiel, o que a levou a apagar a publicação. Talvez eu esteja começando a acreditar que o karma está em toda parte porque ele parece perseguir Gina de maneira implacável, até nos lugares onde ela menos espera.